Audiências de segunda-feira, 18 de março. Bela, a Feia bate recorde de share no ano e conquista o segundo lugar isolado em São Paulo com 3 pontos de vantagem, no Rio registra 8 pontos. E consolida vice-liderança isolada. A novela Bela, a Feia, exibida na tarde de segunda-feira, dia 18 de março, conquistou o melhor share do ano e também consolidou segundo lugar isolado em São Paulo. Na faixa das 15 horas às 15 horas e 54 minutos, a trama, que tem adaptação de Gisele Juraz e direção de Edson Spinello, marcou média de 8 pontos, pico de 12 pontos e share de 18%. A terceira colocada marcou 5 pontos de média. No Rio de Janeiro, a novela consolidou o segundo lugar isolado com média de 8 pontos, pico de 9 pontos e share de 18%. Classificação: programa não recomendado para menores de 12 anos. Essas Mulheres bate recorde de share no ano e alcança a vice-liderança absoluta em São Paulo. No Rio é vice-líder isolado com o dobro de audiência da concorrente. A novela Essas Mulheres, exibida na tarde desta segunda-feira, dia 18 de março, bateu recorde de share no ano e também consolidou a vice-liderança isolada em São Paulo. A trama, escrita por Marcílio Moraes e dirigida por Flávio Colatrello, marcou média de 7 pontos, pico de 8 pontos e share de 14%. No Rio de Janeiro, a trama foi vice-líder isolado com o dobro de audiência da terceira colocada e registrou média de 8 pontos, pico de 9 pontos e share de 17% contra 4 pontos da concorrente. Essas Mulheres foi ao ar das 16 horas e 31 minutos às 17 horas e 7 minutos. Classificação: programa recomendado para todas as idades. São Paulo no ar conquista a vice-liderança comandado por Bruno Peruca. O São Paulo no ar desta segunda-feira, dia 18 de março, registrou média de audiência de 5 pontos durante a faixa das 7 horas às 8 horas e 55 minutos, garantido o segundo lugar. O jornalístico também atingiu pico de 5 pontos e share de 18%. Fala Brasil garante o segundo lugar isolado com 5 pontos de média comandado por Carla Secato e Roberta Pisa. O Fala Brasil desta segunda-feira, dia 18 de março, conquistou a vice-liderança mais uma vez. Na faixa das 8 horas e 55 minutos às 10 horas, o jornalístico marcou média de 5 pontos, pico de 6 pontos e share de 18%, consolidando o segundo lugar isolado. A terceira colocada marcou 5,1 pontos de média. No Rio de Janeiro, o jornalístico consolidou o segundo lugar isolado com média de 6 pontos, pico de 7 pontos e share de 19%. Hoje em Dia consolida o segundo lugar isolado em São Paulo e Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, dia 18 de março. O programa Hoje em Dia consolidou o segundo lugar isolado nas audiências de São Paulo e Rio de Janeiro. Na faixa das 10 horas às 11 horas e 59 minutos, a atração, comandada por César Filho, Ana Hickman e Tiziane Pinheiro, marcou 5 pontos de média, pico de 6 pontos e share de 15%. No Rio de Janeiro, a atração foi vice-líder isolada com 6 pontos de média, pico de 7 pontos e share de 19%. Classificação: programa recomendado para todas as idades. A Hora da Venenosa ganha de filme da concorrente mais uma vez e mantém a liderança isolada. Exibido na tarde desta segunda-feira, dia 18 de março, o quadro A Hora da Venenosa conquistou o primeiro lugar isolado e venceu o filme da concorrente novamente. Apresentado por Reinaldo Gutino e Fabíola Reiper, marcou média de 12 pontos, pico 13 de pontos e share de 26% contra 10 pontos da segunda colocada.
No horário completo, do meio-dia às 15 horas, o balanço geral garantiu o segundo lugar isolado com 10 pontos de média, pico de 13 pontos e share de 22%, 3 pontos acima da terceira colocada. Estreia de Caminhos do Coração consolida segundo lugar isolado com 3 pontos de vantagem sobre terceira colocada. No Rio é vice-líder isolado com 9 pontos. A estreia da novela Caminhos do Coração na tarde desta segunda-feira, dia 18 de março, consolidou a vice-liderança isolada na audiência de São Paulo com 3 pontos de vantagem sobre a emissora terceira colocada. Na faixa das 15 horas e 54 minutos às 16 horas e 31 minutos, a trama, escrita por Tiago Santiago com direção-geral de Alexandre Avancini, marcou média de 7 pontos, pico de 8 pontos e share de 17% contra 4 pontos da concorrente. No Rio de Janeiro, a trama também foi vice-líder isolado com média de 9 pontos, pico de 10 pontos e share de 20%. Cidade Alerta consolida segundo lugar isolado com vantagem de 5 pontos sobre terceira colocada. O Cidade Alerta desta segunda-feira, 18 de março, garantiu a vice-liderança isolada com 5 pontos de vantagem sobre a emissora terceira colocada. Na faixa das 17 horas e 7 minutos às 19 horas e 56 minutos, o programa, comandado por Luís Batti, marcou média de 11 pontos, pico de 14 pontos e share de 19%. A terceira colocada marcou 6 pontos, a Terra Prometida conquista o segundo lugar isolado com 11 pontos em São Paulo. No Rio registra 13 pontos e é vice-líder isolado nesta segunda-feira, 18 de março. A novela A Terra Prometida registrou a melhor audiência do ano em São Paulo. Na faixa das 19 horas e 56 minutos às 20 horas e 45 minutos, a trama, escrita por Renato Modesto com direção de Alexandre Avancini, registrou média de 11 pontos, pico de 13 pontos e share de 16%. No Rio de Janeiro, a novela consolidou o segundo lugar isolado com média de 13 pontos, pico de 15 pontos e share de 19%. Classificação: programa não recomendado para menores de 12 anos. Record TV garante segundo lugar isolado nas médias dia, tarde e noite em São Paulo. No Rio é vice-líder isolado na média de todo o dia nesta segunda-feira, 18 de março. Em São Paulo, a Record TV garantiu o segundo lugar isolado na audiência na média dia. Das 7 horas à meia-noite, marcou 8 pontos com 17% de share. Na faixa da média tarde, do meio-dia às 17 horas e 59 minutos, a emissora consolidou a vice-liderança isolada com média de 9 pontos e share de 19% contra 6 da terceira colocada, e no horário nobre, das 18 horas à meia-noite, marcou 10 pontos de média e share de 16% e também foi vice-líder isolado. A terceira colocada marcou 9 pontos. No Rio de Janeiro, a Record TV foi vice-líder isolada na média dia com 8 pontos de média e share de 17%. Com capítulo especial A Santa Ceia, novela Jesus consolida segundo lugar isolado no Rio de Janeiro com 15 pontos de média contra 9 da terceira colocada. Na noite de ontem, dia 18 de março, a novela Jesus, mais uma vez, venceu a concorrente e consolidou o segundo lugar isolado na audiência do Rio de Janeiro. Com o capítulo especial da Santa Ceia, que foi ao ar na faixa das 20 horas e 45 minutos. Às 21 horas e 40 minutos, a trama marcou média de 15 pontos, pico de 16 pontos e share de 21%. A terceira colocada marcou 9 pontos. Em São Paulo, a novela Jesus marcou média de 11 pontos, 13 pontos de pico e share de 13%. Classificação: programa não recomendado para menores de 12 anos. Jornal da Record consolida segundo lugar isolado no Rio de Janeiro com 10 pontos de média na noite desta
Segunda-feira, dia 18 de março, o Jornal da Record consolidou o segundo lugar isolado na audiência do Rio de Janeiro. Na faixa das 21 horas e 40 minutos às 22 horas e 41 minutos, o jornalístico comandado por Celso Freitas e Adriana Araújo marcou média de 10 pontos, pico de 15 pontos e share de 14%.